A história da humanidade é trilhada por avanços extraordinários, mas também por capítulos tenebrosos que desvendam a capacidade humana para a crueldade. Desde os primórdios das civilizações, a busca por poder e controle frequentemente resultou em atos de violência e opressão. No rol de métodos de punição concebidos ao longo dos séculos, o touro de bronze se destaca como um símbolo aterrador de brutalidade e tortura. Este dispositivo, criado na Grécia Antiga, é um dos exemplos mais extremos de como a imaginação humana pode ser usada para infligir dor. Imagine um dispositivo oco, moldado em bronze na forma de um touro, com uma porta em um dos lados e um sistema intrincado de tubos e aberturas. Este engenhoso, porém macabro, artefato foi projetado para amplificar os gritos das vítimas, transformando-os em sons que lembravam o mugido de um touro. Agora, visualize ser trancafiado dentro dessa estrutura enquanto um fogo crepita sob seu ventre de metal, aquecendo lentamente o bronze até que ele se torne incandescente. O calor insuportável e a falta de ar tornavam a experiência um verdadeiro inferno na Terra. Essa era a realidade cruel enfrentada por aqueles condenados à morte pelo touro de bronze. A agonia prolongada e a inevitabilidade da morte eram usadas como um aviso sombrio para os outros. Este instrumento de tortura, concebido não apenas para matar, mas também para infligir o máximo de sofrimento possível, serve como um lembrete brutal da capacidade humana para a crueldade. Ele nos força a confrontar os aspectos mais sombrios de nossa história. Nesta jornada, vamos mergulhar na história do touro de bronze, explorando sua origem, funcionamento, impacto cultural e significado histórico. Vamos examinar como ele refletia as crenças e valores de sua época. Prepare-se para uma viagem perturbadora pelos anais da crueldade humana, onde a justiça se transforma em espetáculo e a compaixão é consumida pelas chamas da barbárie. Esta é uma história que nos desafia a refletir sobre a natureza da justiça e a linha tênue entre punição e crueldade. Para compreendermos a gênese de uma invenção tão cruel como o touro de bronze, precisamos voltar no tempo até a Grécia Antiga, uma era marcada por grandes avanços e também por práticas brutais. Mais precisamente, devemos focar na cidade-estado de Agrigento, localizada na Sicília, durante o século VI a.C., um período de intensas mudanças e conflitos. Naquela época, a Grécia vivia um período de grandes transformações políticas e sociais, com a ascensão de diferentes modelos de governo, incluindo a tirania, que frequentemente resultava em regimes opressivos. Os tiranos, geralmente indivíduos ambiciosos e implacáveis, chegavam ao poder pela força, prometendo ordem e prosperidade, mas governando com mão de ferro e sem piedade. Foi nesse contexto de instabilidade e violência que surgiu Falaris, o tirano de Agrigento, a quem é atribuída a encomenda do touro de bronze, uma das mais infames ferramentas de tortura da história. Falaris, conhecido por sua crueldade e sede insaciável por poder, buscava formas eficazes de reprimir seus oponentes e incutir o medo em seus súditos, consolidando assim seu domínio. Em um reino onde a desconfiança e a traição eram lugar comum, o touro de bronze se tornou o símbolo de seu reinado de terror, uma ferramenta de intimidação e controle. A mera menção de seu nome era suficiente para silenciar qualquer crítica e garantir a obediência absoluta, espalhando o medo entre a população. A sombra do touro de bronze pairava sobre Agrigento como um lembrete constante do preço a ser pago por qualquer um que ousasse desafiar a autoridade de Falaris, perpetuando um clima de terror e submissão. A criação do touro de bronze é frequentemente atribuída a um artesão ateniense chamado Périlo, que apresentou sua invenção macabra ao tirano Falaris como uma nova forma de execução. Este evento marcou um ponto sombrio na história das punições. Périlo, buscando o favor do tirano, e talvez inspirado pela atmosfera de violência e impunidade que permeava Agrigento,
idealizou um instrumento de tortura que superasse em crueldade todos os métodos conhecidos. Ele queria criar algo que fosse lembrado por sua brutalidade e eficiência. O touro de bronze, com sua aparência imponente e funcionamento sádico, representava a culminação de sua mente perturbada. A estrutura era meticulosamente projetada para amplificar os gritos das vítimas, transformando-os em sons que lembravam os mugidos de um touro. Segundo os relatos históricos, Périlo teria se inspirado em um método primitivo de sacrifício, em que animais eram queimados vivos dentro de estátuas ocas de metal. Este método, já cruel, foi levado a um novo nível de horror com a invenção de Perilo. No entanto, Perilo refinou essa prática bárbara, transformando-a em uma forma de tortura lenta e agonizante. As vítimas eram colocadas dentro do touro de bronze e um fogo era aceso embaixo, cozinhando-as vivas enquanto seus gritos ecoavam. O touro de bronze não era apenas um instrumento de morte, mas um símbolo de poder e terror, uma manifestação física da crueldade de Falares e um aviso a todos que ousassem desafiá-lo. Era uma ferramenta de dominação e medo, usada para manter a ordem através do terror. A história da criação do touro de bronze, embora permeada por lendas e mitos, ilustra a colaboração nefasta entre tiranos sedentos por poder e artesãos dispostos a usar seus talentos para servir a propósitos cruéis. Esta invenção permanece como um testemunho sombrio da capacidade humana para a crueldade e a engenhosidade perversa. Anatomia da tortura. Desvendando os mecanismos do touro de bronze. Imagine um touro colossal, fundido em bronze, com seus músculos tensos e chifres afiados apontando para o céu. A superfície polida do metal refletia a luz do sol, criando um brilho sinistro. Uma porta, cuidadosamente disfarçada na lateral do animal, dava acesso ao seu interior oco, onde a verdadeira monstruosidade do dispositivo se revelava. O interior do touro de bronze era uma câmara de tortura projetada para amplificar o sofrimento. As paredes internas da câmara eram cuidadosamente moldadas para refletir e amplificar o calor do fogo que ardia sob o ventre do touro. Um sistema de tubos e aberturas, engenhosamente disfarçado dentro da cabeça e narinas do animal, servia como um macabro amplificador de som. A vítima, geralmente um prisioneiro político ou inimigo do Estado, era forçada a entrar na câmara através da porta lateral, que era então selada hermeticamente. Com o aumento gradual da temperatura dentro do touro, o bronze aquecido lentamente começava a queimar a carne da vítima, causando dores excruciantes. Um concerto macabro. O sofrimento ampliado pela acústica. Enquanto a vítima agonizava dentro do touro de bronze, seus gritos de dor eram canalizados através dos tubos e aberturas na cabeça do animal. O sistema complexo de tubos e câmaras ocas, projetado por Perilo com uma precisão doentia, transformava os gritos lancinantes em uma série de sons distorcidos e amplificados. O que antes era um grito de agonia se tornava um rugido gutural, um lamento fantasmagórico que ecoava pela ágora, a praça pública onde o touro de bronze era frequentemente exibido. A multidão, reunida para testemunhar o espetáculo macabro, era recebida por uma sinfonia de horror. Os gritos amplificados da vítima, misturados ao rugido do fogo e ao cheiro de carne queimada, criavam uma atmosfera de terror e repulsa, um lembrete brutal do poder do Estado e do destino daqueles que ousassem desafiá-lo. A acústica cuidadosamente calculada do touro de bronze transformava a tortura em um espetáculo público, um concerto macabro, onde os gritos da vítima se tornavam música para os ouvidos do tirano e um instrumento de terror para a população. O grito silenciado, a injustiça como norma. É importante ressaltar que o touro de bronze, como muitos outros métodos de punição da época, não era usado apenas contra criminosos condenados por tribunais justos e imparciais. Na verdade, a justiça na Grécia Antiga, especialmente sob o domínio de tiranos como Falares, era frequentemente arbitrária e implacável.
A suspeita, a intriga política e a vingança pessoal eram motivos suficientes para condenar alguém à morte pelo touro de bronze. Qualquer um que despertasse a ira do tirano, seja por oposição política, crítica aberta ou até mesmo por um simples boato malicioso, poderia se tornar vítima da fúria do touro de bronze. O processo legal, muitas vezes inexistente ou manipulado em favor do acusador, oferecia pouca ou nenhuma proteção aos acusados. O destino dos acusados era selado não pela justiça, mas pelo capricho e pela crueldade do tirano. O touro de bronze, nesse contexto, se torna um símbolo não apenas da brutalidade da punição, mas também da fragilidade da justiça e da vulnerabilidade do indivíduo diante do poder absoluto.